Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 48. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é a multiplicação com um algarismo. Os objetivos da nossa aula são interpretar as informações dos problemas matemáticos envolvendo multiplicação e substituir a soma de parcelas por multiplicação de fatores. Então, hoje nós vamos usar a multiplicação para substituir a soma de parcelas e resolver problemas matemáticos. Então, quando a gente tinha um certo número de parcelas iguais, a gente ainda fazia a soma. E agora a gente começa a mudar e usar a multiplicação para a resolução dessas situações. Nós já tivemos uma aula sobre multiplicação com o algarismo. Quem não viu, por favor, vá até lá e veja. E essa aula dá continuidade e também dá aquele reforço que a gente precisa, porque a matemática é treino, né, gente? Então, precisa ser treinado sempre. O que é importante que você tenha em mãos para a nossa aula? O teu caderno, lápis, borracha, caneta. E para as aulas de multiplicação e divisão, é importante que, se você não domina a multiplicação ainda, a tabuada, você tenha ela impressa ou lá no finalzinho do teu caderno para que você consulte, tá bom? Isso é importante porque vai facilitar o teu raciocínio e os teus cálculos matemáticos, ok? Então vamos ver uma situação aqui que nós temos para resolver. Vejam lá. Vamos analisar essa situação. São 6 amigos, foram a uma lanchonete. Cada um pediu um suco no valor de R$3 e um sanduíche no valor de R$6. Questão A. Quantos reais eles gastaram juntos com os sucos? E questão B. Quanto eles gastaram juntos com os sanduíches? Então, nós temos o valor de cada um deles e nós temos o total de pessoas, tá? Então, como é que a gente faz para fazer a resolução dessa questão? Vamos separar as informações necessárias. O número de amigos, 6, o valor do suco, R$3, o valor do sanduíche, R$6. Nós vamos então substituir a soma das parcelas por multiplicação. Na questão A, quantos reais eles gastaram juntos com os sucos? Se a gente não dominasse a multiplicação, nós faríamos 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, né? Agora, como a gente já sabe substituir essa adição pela multiplicação, nós vamos fazer o quê? 6 vezes o 3. Como que é? Quanto é aí na tabuada? 6 vezes 3, 18. Então, total, R$18 eles gastaram com os sucos. E aqui na letra B, quanto eles gastaram juntos, né, com os sanduíches? Se a gente não dominasse a multiplicação, nós faríamos a soma desses valores por 6 vezes. Agora, nós vamos substituir 6 vezes 6, lá na tabuada de vocês, ou se você já memorizou, 36. R$36. Resposta, então, para as duas questões. Letra A, eles gastaram, então, R$18. Letra B, com os sanduíches, eles gastaram 36. Importante, pessoal, vocês terem esse domínio para que vocês também não percam tempo fazendo essas adições agora desnecessárias, né? Então, conte quantas vezes esse número apareceu, que nesse caso aqui é o total de amigos, e faça essa multiplicação. Você vai chegar no resultado desse cálculo bem mais rápido. Vamos ver uma outra situação aqui, ó. Vamos entender a organização do cálculo da multiplicação de números até 5 ordens. Por que 5 ordens? Porque o quarto ano trabalha com números naturais até 5 ordens, até na casa da unidade na dezena de milhar. Então, nós vamos trabalhar até esses números. Ah, professora, e os outros, os maiores? Eu posso tentar? Pode. A lógica é a mesma, tá? Mas aqui nós vamos trazer números até 5 ordens, tá? Como que a gente estrutura a multiplicação desses cálculos na forma usual?
Quando que a gente coloca lá, monta a continha, né, que a gente chama. Então, vamos lá. Nós vamos pegar o número e multiplicar pelo número de baixo. Dessa forma, vamos sempre colocar o número maior em cima para facilitar essa organização. E sempre a gente vai começar lá pela unidade, depois dezena, centena, milhar, dezena de milhar, tá? Da mesma forma que a gente faz a subtração, a adição, nós sempre começamos sempre pela casinha lá das unidades. Então, nós vamos multiplicar o 4 pelo 3, 12. Vou colocar o número 2 aqui e a dezena lá em cima. 4 vezes 2, 8. Lembrando que tem um aqui, mais um, 9. Total, 92, tá? Esse cuidado de fazer a soma desse valorzinho que ficou aqui é bem importante. Eu não vou multiplicar 12 por 4, eu vou multiplicar 2 vezes 4 e o resultado eu vou acrescentar esse 1, tá bom? E aí você chega ao resultado, nesse caso aqui, 92, tá? Quando a gente trabalha com números até a centena, da mesma forma, não tem segredo. Nós só precisamos cuidar daquelas sobras de dezenas ali, para a gente não se perder ou calcular, deixar algum valor de lado. 7 vezes 2, 14, sobra 1. 7 vezes 5, 35, mais 1, 36, foi lá para cima o 3. 7 vezes 3, 21, mais 3, 24. Quando eu não tenho mais valores aqui, eu coloco o valor inteiro aqui embaixo como resultado. Nesse caso aqui, 352 vezes 7 é 2.464, tá bom? Aqui um exemplo para vocês de número composto por 4 algarismos. Da mesma forma eu vou trabalhar, iniciando lá pela unidade. 6 vezes 7, 42, subiu 4. 6 vezes 8, 48. Mais 4, 52, subiu 5. 6 vezes 2, 12, mais 5, 17, subiu 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Nessa multiplicação de 1.287 vezes 6, eu encontrei o resultado de 7.722. Não tem erro, pessoal. Começando sempre pela unidade, cuidando daquele valorzinho que sobrou e fazendo adição, você vai fazer com tranquilidade. Lembrando que aqui a prof não fez dentro do quadro de valor, né, posicional, mas nós temos que cuidar de quando colocar esses valores, posicionar eles direitinho para que você não mude um algarismo de lugar e ele tenha outro valor posicional. Lembram disso? Então tá. Feito isso aqui, tá bem tranquilo. E então, um outro exemplo com a dezena de milhar. Então, eu tenho 21.000 vezes 3. Vou começar lá pela unidade. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 2 de 21.000 vezes 3, eu tenho 63.000. Bem tranquilo. Tá? Ah, prof, mas eu tô vendo ali que tem alguma coisa muito parecido. E se eu deixasse de multiplicar aqui os zeros e fizesse só 21 vezes 3 e chegasse aos 63? Ok, meio caminho andado. Mas você não pode esquecer de colocar os zeros que correspondem aqui às outras os outros algarismos de valor posicional para que você chegue ao teu número total. Por quê? Se você tinha 21.000 para multiplicar por 3, esse resultado não pode ser só 63. Olha que valor baixinho. Se ele é multiplicado, no mínimo, ele teria que ser 3 vezes mais. Por isso que a gente acrescenta os 3 zeros aqui, tá bom? E isso tem que cuidar um pouquinho quando a gente vai fazer essa estratégia ali de não usar os zeros, tá? Mas pode ser feito também. E agora a gente vai treinar. Legal você colocar lá no caderno de atividades o registro da nossa aula e colocar essas atividades lá no nosso registro, tá? Já fica feitinho para quando finalizar a aula.
Então, vamos ver aqui. Situação: Roberta faz tortas para vender e produz 12 tortas por dia. Quantas tortas ela produz de segunda a sexta? Então, vamos pensar. Eu tenho um valor diário e eu tenho a quantidade de dias que a Roberta produz essas tortas. Então, eu vou pegar aquele valor diário e vou multiplicar por esses dias. O que acontece? Eu vou precisar ver quantos dias estão referenciados ali para mim. Não é uma semana toda, é de segunda a sexta-feira, então são 5 dias. 12 vezes 5. Eu vou então lá começar pela unidade. Aqui a prof não colocou as setinhas mais, porque eu preciso que vocês lembrem desses detalhes. Então, e até quando nós vamos fazer no caderno, não é necessário que você coloque as setas indicando o caminho que você fez. Isso é só para que você lembre que você tem que começar pela unidade. 5 vezes 2, 10, subiu 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 60. Resposta, então, Roberta produz 60 tortas de segunda a sexta, tá? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Aqui nós temos uma situação que nós temos na casa das centenas. Vamos ver o que diz a situação, a situação problema. O que pede para nós? Carlos, Caio e Cacá ganharam de mesada dos pais R$150 cada um. Quanto os pais investiram em mesada para os filhos? Então, nós temos o valor que cada filho ganhou e a quantidade de irmãos, né, de filhos, que pode ser também. São 3 filhos que ganharam R$150 cada. Organizando essa continha aqui, essa operação, nós temos 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, subiu 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 450. Resposta dessa situação: os pais investiram R$450 em mesadas para os filhos. Legal? Então, sempre que eu tenho o valor de 1 e eu quero saber o valor total e eu sei quantos foram usados para esse valor total, eu faço essa multiplicação, tá bom? Outra situação ali com a unidade de milhar. Nós temos a seguinte situação. O jogo que João gosta pode chegar a 2.330 pontos na fase intermediária. João atingiu essa marca nos últimos 6 dias. Quantos pontos João acumulou? Então, ele fez a pontuação diária durante 6 dias. Então, vamos lá. Nós vamos fazer a multiplicação. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Sobra 1. 6 vezes 3, 18. Mais 1, 19. 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13. Nesse caso aqui, 2.330 vezes 6, eu tenho 13.980. Nessa situação do jogo, o João acumulou 13.980 pontos. E uma outra situação agora com uma dezena de milhar, diz o seguinte: o prêmio da loteria foi dividido para 5 pessoas. Cada pessoa recebeu R$13.000. Isso é uma situação fictícia. Qual era o valor que uma pessoa receberia se tivesse acertado sozinha? Então, qual é o montante, o valor total? Já que a gente tem o que cada um recebeu e a gente sabe que 5 pessoas foram sorteadas. Então, nós vamos pegar aquele valor unitário e vamos multiplicar por 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Sobra 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 65.000. Prof, eu poderia ter feito só o 13 vezes 5 para chegar aos 65? Sim. Lembrando que os zeros que aparecem ali no 13.000 precisam aparecer aqui para completar esse número, tá? Eles têm um valor posicional que representam unidade, dezena e centena.
13.000 vezes 5 é 5 vezes, então eu não posso ter como resultado 65, tá bom? Resposta para essa situação: se uma pessoa acertasse sozinha, receberia 65 mil reais. Mas 13 já tá de bom tamanho, né? Ganhou, né? Pessoal, chega aquele momento que a prof pede para colocar a data de hoje, o tema da nossa aula e o registro. Quem já estava fazendo e acompanhando os cálculos, ok. Quem não fez, por favor, tenha esses cálculos lá para treino. Números com centenas, com dezenas, com unidade de milhar e dezena de milhar. É importante esse treino, tá bom? Feito isso, você está pronto para a atividade proposta. Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!